Segunda-feira é dia de comentário no Telejornal, hoje com Alberto João Jardim. Bem-vindo. Soutor, permita-me que a primeira pergunta seja sobre estas dúvidas que se têm criado nos últimos dias, se a rejeição do programa de governo implica a queda do governo ou não. O senhor esteve na criação do Estatuto, qual é a sua interpretação? Vamos lá ver. Isto é outra situação que, tal como em relação aos círculos eleitorais e a transformação num círculo único, porque para mim o interesse e a ética política da Madeira está primeiro que os partidos, na altura fez-se a modificação que permite hoje, democraticamente, cada partido ter aproximadamente no Parlamento uma representação que é correspondente ao número de votos que teve. Portanto, não podia, eu pessoalmente, não pactuo com a imoralidade de um partido que teria 1/3 dos votos ter uma maioria absoluta no Parlamento Regional. Nem isso era objeção, nem isso era oposição às maiorias absolutas, porque mesmo com o novo sistema eu ganhei 3 ou 4 eleições de maioria absoluta. Vamos a esta questão. Também teve aqui a minha intervenção. Qual foi a razão de fazer este sistema de fazer depender a aprovação considerar a aprovação do governo sob a forma de uma moção de confiança? Nós assistimos sempre às instabilidades, aos governos minoritários, às quedas antecipadas de governo, às expectativas económicas que se frustravam e às expectativas sociais, porque não havia certezas políticas. E isto foi o nosso país durante quase estes 50 anos, e aqui na Madeira, para evitar situações de instabilidade. Eu propus no Estatuto esta solução, isto é, ou desde o princípio está garantido que um governo tem maioria parlamentar absoluta e vamos ter garantidos 4 anos de estabilidade e de progresso e de resultado essa solução, ou então, se não se garante, não vamos alimentar situações de instabilidade. Vamos provocar uma solução que tenha, portanto, a garantia de maioria absoluta para 4 anos. E, portanto, sendo o programa de governo apresentado e aprovado nos termos de uma moção de confiança, toda a gente sabe que quando o governo perde uma moção de confiança, o governo cai e entra em gestão. Quero lembrar que a Bélgica governou quase 2 anos e tal em gestão. E a Bélgica cresceu mais que Portugal, que não estava em gestão. Não acredita que seja um drama o governo? Não, eu acho piada. Tudo isto é estranho. Primeiro, a gente sabe que podemos ter uma maioria absoluta e a Madeira viver em paz e descanso durante os próximos 4 anos, se o partido com maioria relativa apresentar um novo chefe de governo. Mas não, o que eu vejo, não vejo nenhum apelo a que o partido com maioria relativa encontre a solução para a estabilidade. O que vejo, e não quero defender aqui a oposição, que sou pessoa que nunca teve nada a ver com esses senhores, fui eu. E quer-se que a oposição, por outro lado, aprove um programa de governo que não é o seu programa de governo. Quando a solução é fácil, basta o partido com maioria relativa apresentar um novo chefe de governo. Eu defendo que o PSD deve substituir e deve tratar com a maior dignidade e com o maior reconhecimento o Dr. Miguel Albuquerque pelos serviços que durante toda a sua vida prestou à região autónoma da Madeira. Não se pode criar políticas em que um partido inteiro e, sobretudo, uma região autónoma inteira estão dependentes de uma solução que basta por substituir uma pessoa. Eu não percebo isto, confesso que não entendo. Ainda hoje, Guilherme Silva dizia que a substituição de Miguel Albuquerque colocaria um problema de legitimidade democrática. Não, desde que o partido tem maioria relativa. Eu posso lhe dar exemplos na Europa em que o chefe do governo nem sequer concorreu às eleições, mas a maioria foi por escola.
para governar. Não vão lá pensar que eu quero governar porque eu tenho 81 anos, estou fora disto tudo. Agora, tenho a obrigação de chamar a atenção que não se pode dramatizar, porque governar, mesmo, e eu acho mau, um erro, o erro começa nos partidos da oposição. Os partidos da oposição que querem inviabilizar um programa de governo só que não gostam do Dr. Miguel Albuquerque, estes senhores são os irresponsáveis e vão responder por isto nas próximas eleições. Mas também há aqui uma irresponsabilidade quando se vê nisto um drama, quando é possível fazer transferências de verbas dentro do sistema de duodécimos. É possível fazer acordos para depois fazer ressarcimentos após, quando vier um novo orçamento. É possível fazer outras medidas invocando que são de facto de uma emergência inadiável. E penso que tanto o representante da República, que a madeirense sabe muito bem quais são as necessidades da Madeira, não ia recusar promulgar esses diplomas, como os próprios partidos da oposição também. Não acredito que a irresponsabilidade fosse ao ponto de levantar questões no Tribunal Constitucional. Isto tem saída. Não é ideal. A ideal é, de facto, a estabilidade. Cá está a razão, porque a moção de confiança na aprovação do programa de governo, e agora está na mão de toda a gente. Agora, não se faça dramas onde quem tiver capacidade política governa na mesma. O que é que lhe parece que vai fazer o representante da República? O que é que deve fazer o representante da República? Fazer o que está na Constituição, que os poderes do representante da República são estes. A nomeação de um governo. Se o governo não passar, é natural que vai chamar outra vez os partidos. E se não se chegar a acordo nenhum, se tanta oposição estiver numa irredutibilidade irresponsável como está, se o PSD estiver numa irredutibilidade irresponsável como também está, bem, são todos culpados de não se encontrar aqui solução. E se a oposição conseguir encontrar consensos para apresentar Bem, isso era uma gargalhada, porque esse consenso implicaria ver o Partido Socialista e o Juntos pelo Povo de mãos dadas com a extrema-direita. Então, esta extrema-direita que está a dar que está a mostrar aquilo que eu sempre acusei, que é um partido que é contra a autonomia. Porque esta coisa de o Sr. Ventura chamar a Lisboa à direção do Chega para lhes dar ordens, bem, isto comigo era uma coisa absolutamente impensável. Agora, um partido, isto confirma aquilo que eu disse, a extrema-direita é contra os princípios da autonomia. Porque isto de chamar um partido de uma região autónoma e lhes dar ordens na central em Lisboa, isto é contra a autonomia. Mas também pode acontecer Miguel Albuquerque recusar sair, termos eleições em 2025 e ficar tudo na mesma. Sim, mas isso pode suceder. Não, eu penso que se calhar, até se Miguel Albuquerque ficar, nós vamos ter governo de gestão. Não vai haver dramas para adiante. O único drama é este. Num clima de compra de votos, porque vai ser preciso, face às promessas, às recentes promessas eleitorais e até as constantes deste novo programa de governo, que eu não vejo como é que aquilo é execuível, a cortar tantas receitas e a fazer tantas más despesas. Eu também gostaria que me explicassem como é que aquilo é viável. Mas acha que Miguel Albuquerque não devia ter cedido a meter, por exemplo, o ferry no programa de governo, a descida de impostos? Não, só teria cedido se fosse parte de uma negociação. E porque aí, se depois não houvesse dinheiro para tudo, a responsabilidade não era só do PSD. Acredita que aquilo foi inserido? A responsabilidade era de todos os que tinham negociado. Ao fazer aquilo sozinho, a responsabilidade é dele. Não acredita também na solução avançada, por exemplo, por Miguel Silva Gouveia, de ir buscar alguém da sociedade civil para liderar o Essa é a governo? pior de todas, porque sabe, essas conversas da sociedade civil, num regime democrático, num regime de partidos, eu sou contra, e já escrevi,
contra o monopólio dos partidos na apresentação de candidatos. Mas o regime é um regime de partidos políticos. Partidos políticos que estão votados pelo eleitorado, uns com mais votos, outros com menos votos. E ver o cavalheiro dizer, agora vamos buscar as pessoas que não estão legitimadas por ninguém, mas que nós vamos também apoiar. Isso é o truque habitual das esquerdas socialistas. Não entram pela via dos votos, entram pela secretaria. Isso é repugnável em democracia. Acredita que vai haver uma solução nos próximos dias? Não sei. Eu nunca fui a tirar cartas, nem às cartomantes, não sei o que é que se vai passar. Acho que, em vez de se andar a fazer dramas, porque a situação não é tão dramática como se diz, o que há é um hábito de subsidiodependência. E as pessoas só pensam nos subsidiozinhos e não sabem funcionar sem os subsidiozinhos. E há subsidiozinhos a mais. E agora como é que se vai fazer isto? Aqui é que está o problema. É que eu é que era o mal da fita porque governava com mais investimentos e menos subsídios. E agora, numa situação destas, como é que se sai desta? Claro que eu penso que tem que haver responsabilidade de toda a gente. Responsabilidade dos partidos, quer o PSD, quer os partidos da oposição, ainda estão a tempo de se entenderem, é só quinta-feira o programa de governo, tem que haver mediadores nisto, ninguém se entende se não se falam uns com os outros, tem que haver mediadores nesta coisa. E por outro lado, por parte das instituições privadas, também faz favor, não se entre aqui numa dramatização que cheira à propaganda política. Dr. Alberto Santos Jardim, obrigado por ter vindo ao Telejornal. Uma boa noite. Muito obrigado.